Bom, a função de num.character, ela é bem simples e muito interessante, pois com ela conseguimos encontrar o número de caracteres de uma célula. E olha só, para fazer a formatação condicional que precisamos nessa coluna de telefone, iremos precisar utilizar o número de caracteres. Ele será importantíssimo para a aplicação daquela formatação condicional. Então, vamos entender como ela funciona e depois aplicar nessa formatação condicional, tudo bem? Bom, e como é nossa primeira vez utilizando a função, iremos utilizar ela utilizando a página de inserir função pressionando Shift F3. Então, procuraremos aqui num ponto e procuraremos num ponto caractere. Caso você não encontre, você vai vir na tipo de categoria e essa função é do tipo texto. Então, você clica em texto e procura agora num ponto caractere. Num ponto caractere. Beleza? Então, vamos pressionar OK para ir para a página de argumentos da função e aqui vamos colocar um texto. Por exemplo, vamos pegar a quantidade de caractere desse número. Como você já pode ver, o resto daqui seria 10. E se formos pegar do número de telefone com 9, será 11. Pronto, essa é a distinção que iremos utilizar. Vamos colocar 10. E aqui vamos, por exemplo, agora adicionar o 9 para testar. E foi passado para 11. Pronto. E agora o que iremos fazer? Queremos que quando tenha 10 caracteres, seja aplicada uma formatação condicional específica. Então, selecionaremos. Iremos vir em formatação condicional e iremos criar uma nova regra. E nessa página, a gente tem que analisar como iremos fazer. Olha só, eu vou te dar uma dica para que não aconteça um erro quando você estiver fazendo essa formatação. Bom, seria interessante aqui utilizar aquela referência de tabela, por exemplo, isso daqui. Só que não é possível fazer isso nessa página de formatação condicional. Então, olha o que faremos. Nós vamos sair dessa página e vamos fazer por referência relativa, de célula a célula. Vamos colocar agora a formatação condicional, criar uma nova e vamos vir em usar fórmulas para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui vamos colocar a seguinte expressão lógica. Vamos comparar e avaliar o número de caracteres dessa célula F5. Então vamos colocar a função num caractere dessa célula F5. E aqui presta atenção para colocar a referência relativa, beleza? Pois depois disso vamos levar para as outras células desse campo de telefone. Então vamos colocar a referência relativa. Ou se você preferir, você também pode colocar a mista, apenas deixando relativo as linhas. E então, se esse número for igual a 10, essa expressão vai ser retornada verdadeiro e será executada a nossa formatação condicional. Pronto. E agora vamos fazer a formatação personalizada. Vamos vir em formatar, número e personalizado. E aqui vamos colocar da mesma forma que anteriormente. Parêntese, 00, fecha parêntese, espaço, aí, 1, 2, 3, 4 zeros dessa vez, hífen e mais 4 zeros. Pronto. Dessa forma, depois pressionaremos OK e OK. Como você pode ver, não mudou nada. E agora vamos apagar esse valor e com o auto-preenchimento levar para as outras células. Pronto. E agora vamos testar. Vamos primeiramente colocar um com 0, 11. Funcionou perfeitamente. Colocando mais um dígito. Olha só, perfeito. Vamos colocar em outra célula para testar. Perfeito. E vamos adicionar um 0 no início para ver se está funcionando. Pronto, ficou bem legal isso, hein? Uma formatação condicional que colocamos deu muita dinâmica à nossa coluna de telefone. Então, agora que já finalizamos a coluna de telefone, vamos passar para a coluna de observação. E essa coluna ela será aberta para o usuário, ou seja, servirá para ele anotar alguma informação importante sobre aquele profissional. E pronto, na coluna de OK, vamos fazer o que fizemos na tabela de produtos. E para ficar mais fácil, eu vou copiar a função dessa célula e levar para cá. Sendo que, ao invés de tipo de material, vamos mudando um por um. Ou seja, aqui será profissão, nome do profissional, forma de trabalho, valor e, por fim, telefone. Pronto. Se isso acontecer, retornaremos o valor de 0
E agora, copiaremos todos esses valores para a nossa função OU. Aqui colocaremos Ctrl V. E olha só, você pode estar me perguntando agora, Rafael, por que a gente não considera o campo de observação? Olha, eu não acredito que essa observação seja obrigatória, pois não é todo profissional que o usuário possa querer colocar uma observação. Se você analisar e perceber, não, no meu caso, a observação é obrigatória, é só colocar o nosso campo de observação na nossa função. Mas nesse caso eu não considerei, tá? Se você quiser treinar, faça o seguinte, coloque o campo de observação nessa nossa coluna de verificação e depois teste. Se você analisar que é mais interessante deixar com, você deixa. Caso você perceba que não faz muito sentido também para você, você retira depois, tá ok? Bom, agora vamos pressionar Enter. E por fim, vamos colocar a nossa formatação condicional para transformar isso em um conjunto de ícones. Vamos em nova regra, conjunto de ícones, mostrar somente os ícones, vamos escolher eles como fizemos anteriormente, tá? Pronto, vamos testar, ver se funcionou. Para fazer isso, eu vou mostrar também os valores. Pronto, vamos preencher um por completo. Perfeito. Pronto, agora vamos tirar essa formatação condicional os nossos valores e mostrar somente os ícones. Algo dessa forma. Pronto, finalizamos todo o nosso cabeçalho.